Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Corria uma aposta entre os amigos para saber quem montaria naquele potro recém-chegado na fazenda. E Juvenal era o segundo colocado naquelas apostas. Ele só perdia para um trabalhador de uma fazenda vizinha. O tal domador de cavalos era o mais procurado pelos criadores da região de Ourinhos, no interior de São Paulo. E naquela semana uma jovem filha de um fazendeiro iria se casar. E o pai dela daria uma festa aos convidados com direito à apresentação de montarias em cavalos, burros e bois. E foi oferecido prêmios para os 3 primeiros colocados. Ao primeiro caberia um prêmio em dinheiro e também o animal no qual montou. Quando chegou o dia da festa, o concorrente do Juvenal não compareceu, alegando que estava doente. Então, aconselharam o Juvenal a não montar no potro que havia chegado alguns dias antes da apresentação. Mas Juvenal não gostava de ser reconhecido como o segundo melhor montador e domador. Então lhe disse que, se fosse preciso, ele montaria até no cavalo do diabo. O que ele não sabia é que aquele potro era tão selvagem que dava coices na própria sombra. Juvenal ficou nervoso com o conselho que recebeu, achando que estavam desvalorizando o que ele sabia fazer. Disse também que nada o impediria de conquistar o primeiro lugar. 12 homens valentes e corajosos vieram em busca do prêmio, e a cada apresentação, os convidados da festa iam ao delírio, e era arrancado suspiros da plateia a cada salto dado pelo animal e pelo tombo levado por seus montadores. Muitos não acreditavam que alguns conseguiriam sair da arena após a terrível queda sofrida por eles. Mas levantavam e, mesmo mancando, passavam pela cerca e ficavam bem. E tinha entre eles uns que eram mais corajosos, que pediam uma segunda chance para conseguirem uma melhor classificação. E no meio do povo corria o comentário sobre quem montaria no potro selvagem. E isso só os organizadores do evento sabiam, enquanto o povo ficava na expectativa, aguardando a surpresa do final. Até o momento antes das últimas apresentações, o povo gritava e assobiava querendo mais participantes. E assim a festa prosseguia, alegrando a todos os presentes. Todos achavam que não surgiria uma alegria maior daquela que já estava acontecendo. Mas, para a admiração de todos, surgiu entre os participantes uma grande revelação. Era uma mulher, e até aquele instante ela estava dominando o primeiro lugar. Depois da apresentação da moça corajosa, as pessoas falavam que seria impossível alguém vencê-la na competição, mesmo sendo Juvenal o último montador, pois agora todos sabiam que só faltava ele, mas o animal no qual ele iria montar era o perigoso potro selvagem. Então dificilmente ele iria conseguir superar a moça, diziam eles. Naquela pequena sala onde os participantes ficavam reunidos antes da apresentação, naquele instante estavam somente o Juvenal e o pai dele, que o aconselhava a desistir de montar depois de ouvir o que o filho contou para ele. Enquanto os outros competidores faziam suas apresentações, Juvenal narrava ao pai dele algo que aconteceu 2 anos antes. Juvenal tinha comprado um convite para um churrasco na casa de um dono de uma mercearia na cidade. E naquele jantar teria um baile que provavelmente atravessaria a noite. Mas morando longe, ele precisaria de uma carona ou então de um cavalo emprestado. No sítio onde eles moravam tinha os cavalos, mas eles tinham sido utilizados para o trabalho durante o dia todo, e Juvenal não queria forçá-los ainda mais. Então ele foi até uma fazenda vizinha na tentativa de conseguir emprestar algum. Ele e o proprietário da fazenda eram amigos, e durante a conversa o homem disse que havia um cavalo disponível, mas ele estava solto na invernada, e que se o Juvenal quisesse poderia ir buscá-lo, mas era para ele tomar cuidado com o assustador burro do capeta, que de vez em quando aparecia entre os animais.
Mas Juvenal riu achando que era uma brincadeira e, mesmo conhecendo a história do burro, disse que se fosse para ir e voltar do baile, ele toparia qualquer coisa, até mesmo o tal burro encapetado. Cuidado, ele pode aparecer, disse o homem. Juvenal pegou o laço e entrou na mata à procura do cavalo. E chegando perto de uma nascente, já no entardecer, ele viu um burro bebendo água. O animal levantou a cabeça e ficou olhando para o rapaz. Deve ser o tal burro do capeta, pensou o Juvenal. Mas ele não queria perder a festa, e estava escurecendo. Então ele disse, vai ser você mesmo, burro. Aproximou-se bem devagar e o burro deixou ser pego. Com cuidado montou no animal e o burro aceitou como se fosse o animal mais manso na face da terra. Quando eles passaram diante da casa da fazenda, o homem os viu e gritou falando que o Juvenal era um louco por montar no burro. Mas o montador acenou com a mão e seguiu o caminho da casa dele. Depois de aprontar-se e selar o burro, Juvenal seguiu pela estrada até a cidade. No caminho, já escuro com a chegada da noite, Juvenal ia pensando nas histórias que ouviu das pessoas que disseram ter montado naquele burro. Uns falavam que tinham sido arrastados para o meio da mata e que o animal do capeta ficava impedindo a saída deles durante 2 dias. Outros diziam que foram derrubados, levaram coices e tiveram costelas quebradas. E tinha os que foram perseguidos pelo animal no meio de algum pasto. Juvenal não negou que sentiu um pouco de medo ao pensar naquilo, mas podia ter sido mentira das pessoas, e o animal que ele estava montando não demonstrava nenhuma atitude perigosa. E realmente chegaram na cidade sem nenhum imprevisto no caminho. Os amigos da cidade, quando viram Juvenal chegando montado no burro, ficaram assustados e queriam saber de onde era o animal. Quando souberam que o burro foi encontrado no mato, eles disseram que Juvenal seria doido se voltasse para casa montando no animal. Se aquele burro fosse mesmo do capeta, como as pessoas falavam, então ele iria aprontar alguma coisa no caminho de volta. Já era madrugada quando, embriagado, Juvenal decidiu ir embora. Até o dono do armazém disse para ele não ir, pois corria o risco de cair, tanto porque ele não conhecia direito o burro, e também porque estava bêbado. Mas Juvenal não deu ouvidos e foi embora. Na estrada, o burro parecia cansado. Ele não estava querendo obedecer os comandos, e parecia que não tinha pressa de chegar. Na hora que eles foram até a cidade, o burro era rápido, mas na volta ele não estava colaborando. De repente, numa curva daquela estrada, apareceu um vulto. Estava parado e parecia que estava esperando por eles. Naquele ponto da estrada tinha um barranco com pequenas cavernas provocadas pela erosão, e nelas habitavam morcegos. Logo, eles começaram a sair de suas tocas e se chocavam contra Juvenal e o burro. O animal ficou impaciente e pulava, tentando derrubar seu montador. Mas Juvenal estava acostumado com os animais chucros na fazenda e se firmou no lombo do burro. O bicho enfurecido queria subir no barranco, entrar no mato, chocar-se contra uma árvore, mas o homem era valente e ficou firme na costa dele. Depois de alguns minutos, o burro estava ofegante. Ele estava muito cansado e parou com a tentativa de derrubar o homem. Tudo parecia bem. Mas para onde foi o vulto que estava parado na curva? Pensou Juvenal. Ele mal acabou de pensar e sentiu uma presença assentando em sua garupa. Depois, ele ouviu uma voz tenebrosa e um fedor de enxofre que parecia sair no bafo da criatura. E aquela voz horrível dizia que aquela noite ele não caiu, mas ainda seria derrubado. E depois, o vulto desapareceu. Quando chegou na porteira do sítio onde morava, Juvenal soltou o burro e não o deixou entrar. E nunca mais ele viu o animal. Depois de relatar esse acontecimento ao pai, Juvenal levantou-se de onde estava sentado e disse: chegou a minha vez. O pai dele estava assustado e pediu para que ele não fosse montar no potro selvagem. Mas Juvenal estava decidido em ganhar o prêmio e também o primeiro lugar. O potro selvagem já estava preso no brete e pronto para ser montado. O animal, muito arisco, começou a dar coices nas madeiras quando viu a aproximação do Juvenal.
O cowboy subiu no brete, abriu as pernas para pisar os dois lados por cima do potro que queria quebrar tudo lá embaixo. O cowboy saltou nas costas do potro selvagem e se agarrou enquanto a porteira se abria. O cavalo saiu enfurecido, corcoveando e soltando baforadas tentando derrubar quem o montava. Sobre seu lombo, Juvenal se segurava como podia. Com um braço levantado, com a respiração presa, usava suas esporas sem pontas para bater nos flancos do animal. 8 segundos depois, o homem é lançado no chão. O público vibrava numa torcida unânime ao cowboy estendido na terra. Mas todos ficaram calados quando viram o cavalo pisoteando o homem caído. 2 laços foram jogados sobre o cavalo, um de cada lado, e os homens arrastaram o animal até a cerca. Sem perder tempo, o homem que caiu foi levado desacordado até o hospital. No dia seguinte, Maria de Lourdes, a campeã da competição, foi ao hospital visitar seu concorrente. Quando ela entrou no quarto, o paciente logo perguntou: "Quem venceu a prova, Maria?" Ela respondeu que no tempo de 8 segundos deu empate, mas que ela o venceu em números de esporadas que foram dadas. Ela tinha dado 2 esporadas a mais do que ele. Juvenal, com um sorriso meio forçado, respondeu que estava tudo bem, exceto pelos hematomas e por 2 costelas quebradas. Mas ele ficou feliz com o segundo lugar e demonstrou alegria por ela ter sido a primeira colocada. Houve silêncio no quarto, enquanto 2 olhares se cruzavam no ar, frio na barriga, sangue correndo agitado nas veias e 2 corações batendo mais forte, mostrava que aquele encontro estava sugerindo um casamento. E isso aconteceu 1 ano depois, com a noiva chegando montada num cavalo até a porta da igreja, e ela o deu de presente ao seu amado.